Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Diário da EJA. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. E meu nome é Adriana Garcia, eu sou professora, atualmente pós-graduanda em EJA pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ. E estou muito feliz por iniciar esse trabalho aqui, o Diário da EJA, que na verdade é o meu Diário da EJA. E o que é um diário, né? Passeando, fazendo uma viagem de volta lá à nossa adolescência, ao passado. O diário é aquela coisa que a gente pegava para desabafar, para escrever, falar das nossas tristezas, mas falar dos nossos sonhos, falar de coisas legais que aconteceram no nosso dia, conquistas e descobertas. Mas também diário é aquele tipo de livrinho que quando a gente encontra, né, tempos e tempos depois, dá aquela vergonha alheia, né, que a garotada costuma falar. Mas assim, ai gente, olha só o que eu escrevi, olha o que eu escrevia, olha o tipo de coisa que eu pensava. Mas enfim, é bacana, é o registro de um momento, de uma época vivida. Então por isso que eu decidi fazer esse diário, esse meu diário da EJA, porque eu estou iniciando a minha jornada, digamos assim, na EJA, como educadora. E também porque a EJA é um segmento da educação tão importante que precisa de visibilidade. A gente precisa falar sobre a EJA, a gente precisa conversar mais e mais sobre a EJA. As pessoas precisam entender do que se trata a EJA. Então eu humildemente, né, porque estou aqui no meu início, já existem pessoas com décadas e décadas, né, educadores com décadas e décadas de experiência na EJA. Eu estou iniciando essa minha jornada, mas de qualquer maneira, como eu já tenho a consciência de que eu estou ingressando nessa modalidade de educação para somar, para contribuir, então eu decidi fazer esse diário aqui, esse diário virtual, porque é a minha maneira de falar sobre a EJA. Então o que eu pretendo fazer aqui nesse canal? Compartilhar experiências com vocês e deixar aqui os comentários abertos para a gente interagir. Espero que com o tempo esse meu canal possa ser visitado por educadores que já estão na EJA há muito tempo, por aqueles que estão iniciando a jornada como eu, por estudantes da pedagogia e estudantes da EJA também. Nossa, vai ser uma honra se um dia os meus vídeos forem assistidos por alunos da EJA, e deixar aqui sempre o canal aberto, né, os comentários como um espaço de troca entre nós. E aí o tema que eu trago para esse primeiro episódio do meu canal, e eu queria dividir com vocês uma coisa tão interessante que aconteceu comigo. Como eu falei, eu estou fazendo a pós-graduação em EJA pelo IFRJ. E, em primeiro lugar, deixa eu falar o que é a EJA. De repente tem alguém aqui me assistindo que tá curiosa, assim, uma EJA, o que é isso, a coisa de EJA que a Adriana agora sempre tá falando, sempre tá postando? Então, deixa eu falar rapidamente. A EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade muito especial da educação, muito importante, porque ela se propõe a educar alunos que não tiveram a oportunidade de estudar ou de completarem seus estudos no período regular. Então, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, atende jovens, adultos, idosos, enfim, qualquer pessoa que não tenha conseguido
completar seus estudos na época regular, por motivos diversos. Então, é aquela modalidade que alguns conhecem, né, os mais antigos, como o supletivo ou mobral, né, são nomenclaturas aí que já foram utilizadas para se referir a essa modalidade de educação. E então, isso é a EJA, um espaço precioso na educação para que as pessoas que estão voltando, que querem retornar os estudos, sejam atendidas. E pessoas que estejam começando também, né? Existem histórias lindíssimas de pessoas que muitas vezes na velhice elas se determinam a realizar o propósito de se alfabetizarem. Não, eu quero sim, eu quero aprender a ler, eu quero aprender a escrever, ou então eu quero ler com mais propriedade, com maior compreensão. Então é um segmento da educação muito importante e que infelizmente não tem recebido a atenção devida, né? Então por isso eu tô me colocando aqui com esse meu singelo canal para ser mais uma pessoa nessa corrente de luta, de resistência, de amor pela EJA, né? E aí, como eu estava falando com vocês, o tema que eu queria trazer para essa breve reflexão, porque eu pretendo fazer vídeos curtos, né? Não quero me estender muito, mas uma reflexão interessante sobre a primeira disciplina que nós tivemos no curso de pós-graduação em EJA, que foi a disciplina de análise e produção de textos acadêmicos científicos. E assim, futuramente num outro vídeo eu falo de mim, né, da minha formação, mas assim, brevemente, eu venho da fonoaudiologia, né, eu fiz a graduação em fonoaudiologia, depois eu fiz uma pós-graduação em fonoaudiologia, mesmo na área, depois de algum tempo, de alguns anos, eu fiz uma pós-graduação na área de educação. E assim, tanto na graduação quanto nas pós-graduações que eu fiz, a gente tinha que fazer um trabalho no final do curso, né? Uma monografia, um TCC. Então, eu tive já essa disciplina, até também a metodologia da pesquisa científica. E assim, sendo bem sincera com vocês, era uma coisa assim que vamos lá, deixa eu pegar quais são as regrinhas aí para poder formatar o meu texto direitinho e poder entregar para poder concluir a minha graduação ou concluir a minha pós-graduação. Como é que é um diário, né? Deixa eu falar a verdade. Era o meu pensamento em relação a esse tipo de disciplina. E aí, dessa vez, o meu olhar mudou. Em primeiro lugar, porque a professora Fabiana, querida professora Fabiana, nas aulas e também nos materiais que ela disponibilizou para a gente, os textos eram muito interessantes e uma coisa que me cativou bastante foi entender sobre a importância dos documentos científicos, dos textos científicos para a EJA, para qualquer modalidade, mas como estamos falando de EJA, então assim, essa percepção mudou o meu olhar, porque em primeiro lugar, uma coisa que foi falada foi sobre a estratégia, que um texto científico, digamos, um artigo científico, ele é, em primeiro lugar, estratégico. Quem produz um artigo científico, um texto científico, tem um objetivo, né? Não é, vou só aqui fazer um texto, escrever umas ideias aí que eu tive na minha cabeça. Não, tem um objetivo. Você realizou uma pesquisa, digamos, né? E você quer dividir os resultados dessa pesquisa e os resultados da sua pesquisa podem beneficiar
segmentos na educação, podem beneficiar outras pesquisas. Então, esse entendimento, né, da utilização dos textos acadêmicos, científicos, sob essa perspectiva, me tornou, pela primeira vez, super receptiva a essa disciplina. Então, me encontrei assim super interessada, super curiosa para aprender. Poxa, como é que se escreve um artigo? Como é que se escreve um resumo? Como é que se escreve uma resenha? E resumo, tem resumo descritivo, tem resumo expandido, enfim, e passeando por esse universo, eu me peguei tão interessada por esse assunto. Então, nesse nosso primeiro contato aqui no canal, eu queria apenas dividir essa experiência aqui no meu diário, sobre a mudança do meu olhar para os textos acadêmicos científicos, até para a BNT, né? A nossa querida BNT. E então, assim, como é legal, né, o conhecimento, como é gostoso a gente aprender, e como que a maturidade muitas vezes muda o nosso olhar de uma maneira positiva, né? Então, eu já ouvi várias pessoas que já tiveram contato com turmas de EJA. Eu ainda não tive, mas é o meu sonho, meu objetivo é atuar como professora na EJA. Mas já ouvi relatos, né, de pessoas falando, de educadores, professores, falando assim, caramba, as melhores turmas que eu já tive foram turmas da EJA. Ou então professores assim, nossa, o que eu mais gosto é de ser professora da EJA. Ou pessoas que fizeram estágio, né? Na semana passada um amigo falou, ele é pedagogo, ele fez pedagogia, e ele falou para mim assim, de todos os estágios que eu fiz, a EJA sem dúvida foi melhor. E eu perguntei, mas por quê? Ele falou, nossa, os alunos, caramba, eu conheci tanta gente diferente, né? A diversidade estava lá, mas assim, pessoas tão interessadas, sabe? Né? A galera que vinha da batalha e tudo, histórias, mas tão interessados, interessados e acolhedores, foi a expressão que ele utilizou. Então, assim, a maturidade, né, nos confere certas transformações e transformações, inclusive, de olhar. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui no nosso primeiro vídeo do Diário da EJA. Fiquem à vontade para comentar. Coloca aí nos comentários se você já teve alguma percepção nesse sentido, de algo que para você não gostava ou você não dava importância, mas que a maturidade te deu um outro olhar, ou por alguma vivência específica, alguma experiência, e aí você ressignificou alguma experiência na sua vida. Diz aí no comentário, vamos interagir? Então é isso, gente. Obrigada por estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!